Revelado, o incrível plano divino nas profecias transformadoras de Ezequiel no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá. Ezequiel, filho de Buzi, um levita e sacerdote, foi levado para a terra da Babilônia. Estava entre os prisioneiros, rodeado por ruínas, com seu coração angustiado pelas vozes de desespero que ecoavam ao seu redor. O templo que um dia glorificou o Senhor agora se tornará um lamento, um eco distante de uma esperança perdida. A Babilônia não era apenas uma terra estrangeira, era um sepultamento das promessas divinas, uma catedral de dor. Ezequiel se perguntava, onde estava Deus em meio à devastação? Durante seus dias à margem do rio Quebar, as imagens de destruição e desolação permeavam sua visão. Ele via o povo disperso, cativo e sem esperança, e sentia um peso em seu espírito que o impelia a buscar respostas. Então, em meio à sua angústia, algo extraordinário aconteceu, o Espírito de Deus o tomou. Uma visão começou a se desenrolar diante de seus olhos, como um holograma de glória celestial irradiando que o homem não podia imaginar. Ele viu uma nuvem de glória, rodas cheias de olhos e cherubins de fogo que cercavam a presença divina. Ezequiel, filho do homem, a voz ecoou, imponente como um trovão, eu vou te revelar o meu plano. Não estou ausente, mas estou prestes a transformar a história de Israel. O chamado era claro, ele deveria ser a voz do julgamento, mas também da restauração. Ezequiel estava destinado a levar a mensagem de juízo do Senhor e, ao mesmo tempo, a promessa de um novo começo. Como poderia Ezequiel achar coragem para pronunciar palavras de esperança a um povo que se sentia completamente derrotado? O dilema de sua missão pesava sobre ele. Poderia um Deus que deixará seu templo arruinado reerguer a vida? O medo e a dúvida se transformavam em sombras que o seguiam, desafiando seu compromisso com a fidelidade divina. Então, o Senhor revelou-lhe o vale de ossos secos, um campo de morte. Ezequiel, serão revividos esses ossos? A pergunta penetrava sua alma. Senhor Deus, só tu sabes, ele respondeu, sua humildade refletindo a profundidade de sua fé. O Espírito ordenou que ele profetizasse aqueles ossos, e um grande rebuliço encheu o vale. Ossos se juntaram, carne apareceu, e um exército de vidas se ergueu, simbolizando as promessas de restauração para Israel. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? À medida que Ezequiel proclamava essa visão, a tensão se intensificava. Ele estava diante da realidade sombria do exílio e da nova vida prometida por Deus, desafiado a encorajar seu povo a confiar. A pergunta pairava no ar, eles, seduzidos pela dor e pela idolatria do exílio, poderiam se voltar verdadeiramente para Yahvé? Com seu coração agitado, Ezequiel resolveu enfrentar a resistência de seu povo e a luta interna entre fé e dúvida. O plano divino ainda não se concretizara plenamente, e a história de restaurar Israel apenas começava. Ezequiel permaneceu à margem do rio Quebar, seu espírito fervilhando com a visão do vale de ossos secos que lhe fora revelada. Aquela cena, que abalara os fundamentos de sua compreensão, agora pulsava em sua mente. Ele sentia que as palavras a serem proferidas tinham o peso de toda a história de Israel. O Senhor havia lhe mostrado um novo amanhã, mas a estrondosa realidade estava diante dele, uma nação ferida, cativa e exilada, perdida em sua própria rebeldia. Assim diz o Senhor Deus, proclamou Ezequiel, sentindo o peso das vozes de seus antepassados em seus lábios, não sou eu que vos abomino, mas é vosso coração que se apartou de mim. O Senhor ainda tem misericórdia. Sua voz ecoava não apenas para aqueles que o ouviam, mas nas regiões mais profundas de sua própria alma. Ele estava se erguendo contra a escuridão do desespero. Na medida em que a mensagem fluía, o Espírito de Deus envolvia Ezequiel como um manto pesado. A visão que receberá era poderosa, e ele a carregava, não apenas como um chamado, mas como um fardo de responsabilidade. Ele levantou os olhos e clamou, vinde, ó Espírito, dos quatro ventos.
Soprai sobre estes mortos, para que vivam. E assim, o que parecia uma lenda ganhou o corpo e movia-se em direções ocultas, despertando as almas adormecidas em Israel. O som de ossos se unindo e músculos se formando era algo que poucos poderiam suportar. Mas Ezequiel recebeu temor e reverência de que principalmente seus próprios ossos, os de seu povo, poderiam se alisar a este clamor por vida. O mundo, com sua dor impiedosa, estava sendo testemunha de um despertar. Havia esperança mesmo quando não parecia haver. Enquanto Ezequiel contemplava a cena de renascimento, o Senhor continuava a falar com ele. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos estão secos, e nossa esperança se perdeu, estamos cortados. Mas eu trarei vida. O peso dessas revelações desagou em Ezequiel, em meio ao clamor de sua geração que se dispersava, denominada como a geração perdida. Um chamado trouxe nova luz ao caminho de sua vida. Então eu os trarei de volta à sua terra, dizia Deus, suas palavras como um fio de ouro entrelaçando a promessa e a realidade. E quando eu os trouxer de volta à sua terra, saberão que eu sou o Senhor. Eu farei deles um só povo em um só lugar. As palavras do Senhor, nessa profecia, reverberavam como um eco atemporal de consolação e certeza, transformando a atmosfera de desespero em um terreno fértil para a fé nas promessas vindouras. A angústia que passava pelo coração de Ezequiel era dor e esperança misturadas, enquanto o povo ao seu redor começava a despertar de sua letargia, reconhecendo que estavam sendo chamados de volta não apenas à sua terra, mas a uma aliança renovada. Contudo, mesmo na esperança, uma sombra permanecia. Como poderá ele convencer um povo que se esqueceu de sua identidade? Pensou. Com a resposta ainda ecoando em seu coração, Ezequiel voltou-se para o mistério que ainda permanecia no horizonte, um plano soberano que ainda não havia sido desvelado. Ele percebeu que uma nova aliança se aproximava, uma que não se basearia na lei, mas no coração transformado do homem. Assim, num momento de plena expectativa, Ezequiel mediu sua fé contra a promessa de restauração, decidindo que não se deixaria abater. Nesses dias, disse o Senhor, como que revelando algo mais profundo, eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos. E com essa afirmação, o mundo de Ezequiel estava prestes a mudar novamente, dando-lhe um novo ímpeto e uma nova ala. E assim, aquele que era só um sacerdote e profeta tornava-se um símbolo de renovação. Mas o que mais estava reservado para essa nova aliança? A grande revelação do plano divino estava por vir, e o eco de sua promessa penetrava a terra e o céu. Como a nuvem que envolvia o templo outrora, um mistério ainda sussurrava no ar da Babilônia, preparando os corações para a transformação do mundo. Ezequiel sentia que a história de restauração de Israel ainda não havia terminado, era apenas o começo de um novo capítulo sagrado. A visão que se desdobrava diante de Ezequiel era como uma sinfonia divina, onde cada nota soava com a promessa de vida e renascimento. A habilidade do olhar do profeta não apenas penetrava a realidade palpável da Babilônia, mas também adentrava os recessos do coração de seu povo, que clamava por redenção. Agora, uma onda de determinação levantava-se dentro dele. Não temerei a resposta do povo, pensou, lembrando-se do papel que lhe era reservado. Assim diz o Senhor Deus, eu trarei a vocês um espírito novo. E vocês saberão que eu sou o Senhor, ele anunciou, agora com uma voz ainda mais firme e autoritária. As palavras ecoaram em seu interior, preenchendo-lhe com a certeza de que a transformação não era meramente uma possibilidade, mas uma promessa infalível. O sol se punha ao longe no horizonte, e suas últimas luzes pareciam pintar o céu com o fogo do vigor divino. Os líderes e o povo, antes cautelosos, começaram a reunir-se ao redor de Ezequiel. Seus olhares, antes perdidos nas sombras da desesperança, agora começavam a brilhar com uma centelha de curiosidade. O profeta se lembrava das promessas de restauração que haviam sido passadas ao longo dos séculos desde Noé até Moisés, passando por Davi. O Senhor não esqueceu de nós, ele proclamou. Ele está à porta, pronto para restaurar. Contudo, Ezequiel percebeu que a obra não se limitava ao retorno à terra, mas à profunda transformação espiritual que estava por vir. Quando eu tirar os corações de pedra, o que acontecerá?
ele perguntou silenciosamente a si mesmo, trepidando diante da resposta que teria de levar a nação. No fundo do seu ser, ele sentia que a obediência e a consagração estavam entrelaçadas nas promessas do Senhor. Ele nos dará um coração de carne, um homem da multidão murmurou, como se estivesse despertando de um longo sono. Aquela simples repetição fez seus olhos esbugalharem diante da possibilidade. Ezequiel sentiu o peso daquele relâmpago de esperança. A magnitude da palavra de Deus era palpável. Ele percebeu que a mudança começava dentro de cada pessoa, como uma semente plantada, e não em grandes feitos de conquistas humanas. Sim, gritou um dos homens, a voz erguendo-se acima da murmuração. Ele prometeu. Por que duvidar? O Senhor trará de volta nossos filhos, nossos lares, nossa glória. Ezequiel viu a paixão se acender na multidão e, com ela, a imagem de um Israel renovado começava a tomar forma. O vale de ossos secos era um símbolo poderoso, mas a obra do Senhor não pararia ali. O Senhor diz que lhes darei um novo pacto, não como o que eu fiz com seus antepassados, Ezequiel anunciou, sua voz vibrando com autoridade e compaixão. Um pacto que não será escrito em tábuas de pedra, mas no interior de vocês. As palavras ressoaram, e ele viu lágrimas de esperança brotando nos olhos daqueles que o ouviam. Mas ainda persistia um eco de insegurança. E que diremos àqueles que ainda têm corações endurecidos? Outra voz questionou, carregada de dúvida. Ezequiel sentiu a sombra inquietante, que não poderia ser ignorada. Mas como poderão eles perceber essa transformação, a menos que sejam chamados de novo para conhecer o Senhor, disse Ezequiel, um estalo de entendimento surgindo. O mistério da nova aliança ainda permanecia, a encarnação do próprio Deus entre os homens, que estava por vir. O Espírito Santo prometido, que não apenas guiaria, mas faria morada em cada coração, traduziria o divino em humano. Quando o peso da revelação ressoava em seu peito, a certeza de que era parte de um plano magnífico inchava seu ser. O povo estava destinado a um renascimento não apenas físico, mas espiritual aqui, e não em terra distante. O novo coração flamejante da aliança será um sinal visível do que Deus fará através de nós. E assim, Ezequiel, não apenas como profeta, mas como porta-voz do soberano, encarou a devastação do exílio com plena esperança. Em breve ele prenunciou, sereis outros, seres de coração novo. Mas lembrem-se, a jornada é apenas um princípio. Virão dias em que a verdadeira restauração se revelará em sua plenitude. O chamado para a mudança estava ecoando nas esquinas de Babilônia, mas o que mais estava por vir que mudaria para sempre o curso da história? Uma nova perspectiva se firmava. Ezequiel respirou fundo, preparado para esta nova incumbência, enquanto olhava para o horizonte, ciente de que a obra de Deus apenas começava. Ezequiel, agora imerso na fervorosa expectativa do Senhor, sentiu a intensidade do momento encher o ar à sua volta. As últimas luzes do dia refletiam a determinação de um povo que, por tanto tempo perdido, começava a se reencontrar. Porém, em seu coração, uma tempestade de questionamentos crescerá. Como podemos receber um novo espírito se ainda estamos sob o jugo da Babilônia? Como escapar da opressão que nos envolve? No entanto, era a voz do Todo-Poderoso que ainda ressoava em sua mente, guiando-o através das trevas da incerteza. Diz o Senhor, eu vos darei um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo, e removerei o coração de pedra de vossa carne e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. A promessa era clara, mas o caminho se desenhava repleto de provas. Com esse entendimento, Ezequiel levantou a cabeça, seus lábios se movimentaram num sussurro fervoroso. Ó, Senhor, que venham as tuas promessas! Que os corações endurecidos sejam quebrantados! A multidão em volta silenciou, sentindo a gravidade de suas súplicas, enquanto olhares se encontravam em um reconhecimento silencioso de que a transformação começava dentro de cada um deles. Como se atendendo ao clamor interno do profeta, uma brisa suave começou a soprar, trazendo com ela um cheiro fresco, quase como o aroma de um renascimento. Ele sabia, naquele instante, que esta não era uma mera coincidência, mas um sinal dos céus, anunciando que o sopro do Espírito já estava a caminho. Em um ato de coragem, Ezequiel ergueu a mão e clamou, preparem-se.
O Senhor mandará nova vida ao vale seco. O tempo de sua compaixão está próximo. E enquanto as palavras saíam de sua boca, ele não pôde evitar que um arrepio percorresse sua espinha. Haverá aquele que é o próprio caminho, a verdade e a vida, que levará a sua voz até aqueles que clamarão, pensou. Os ecos das gerações passadas misturaram-se ao seu fervor espiritual, revelando as promessas que ainda estavam em execução. A multidão, antes apenas uma soma de desesperanças, agora erguia os olhos, despertando o fervor da esperança no coração. Virá um tempo em que todas as nações se voltarão para o Santo de Israel, e aqueles que ouvirem suas vozes triunfarão sobre as aflições, declarou um velho sábio, lembrando-se das escrituras que foram passadas ao longo dos séculos. Ezequiel, envolto na atmosfera palpável do momento, viu diante de si imagens de uma Jerusalém repleta de vida, onde o templo seria restaurado e a presença do Senhor habitaria entre eles. Mas uma pergunta ecoava em seu espírito. Quem exatamente estará pronto para esse novo tempo? Quem se preparará para a transformação? E assim, como se guiado por uma força além dele, ele prosseguiu: a vossa redenção exige não apenas o chamado, mas uma resposta. O Senhor não nos trará de volta apenas para viver, mas para ser um testemunho da sua glória. A multidão explodiu em murmúrios e adorações espontâneas. O coração de Ezequiel pulsava intenso diante da possibilidade de uma nova era. Mas no fundo, a dúvida se reinstalava, e aqueles que ainda permanecem endurecidos, estarão eles dispostos a escutar? O pensamento atormentava-o. Então, ele viu uma visão que invadiu sua mente, figuras de um futuro distante, vestidas de branco, carregando a promessa da nova aliança no próprio ser do Messias. O Senhor o distraiu da dor do presente, revelando-lhe o glorioso futuro. Com uma clareza recém-descoberta, Ezequiel sabia que algo extraordinário estava à espreita. Assim diz o Senhor, ele proclamou com fervor renovado: um pequeno remanescente será reservado, e através dele, a luz do conhecimento se alastrará. Embora a estrada fosse longa e cheia de desafios, o plano soberano de Deus servia como uma âncora firme sobre a fé do profeta. O horizonte se expandia diante dele, e Ezequiel clamava à cidade espiritual em formação. Venham todos, pois o arco da sua aliança foi estendido, e o tempo de libertação já começou. E olhos que ainda não viram, e ouvidos que ainda não ouviram, em breve perceberão a glória do nosso Deus restaurador. Com essas palavras ecoando, Ezequiel percebeu a verdade profunda. A transformação que almejava entre seu povo estava escolhendo não ser apenas uma promessa, mas um chamado à ação. Mas e aqueles que hesitam? A sombra de uma realidade duradoura sussurrou. O resplendor da nova aliança começava a brilhar no escuro, mas a luta ainda estava por vir. E neste mistério de esperança e ambiguidade, Ezequiel olhou para o céu, reconhecendo que o plano divino estava além de sua compreensão. Ó Senhor, revelaste um futuro que nunca imaginei. O que mais estás preparando para teu povo? Uma nova era se aproxima, e o que será de nós neste tempo de revelações? A tensão crescia, fazendo-se acompanhar de um profundo anseio, enquanto ele aguardava a resposta de Deus, que teria consequências que mudariam o curso da história para sempre. Ezequiel, em profundo devocional, sentiu a intensidade da presença de Deus envolvendo-o. As promessas de libertação e transformação não eram apenas ecos distantes, mas uma realidade palpável que começava a tomar forma. Entre as esperanças renovadas de seu povo, um novo desafio pairava no ar, como uma sombra que não podia ser ignorada. Preparem-se, ele exclamou novamente, a voz ecoando em meio ao vale. O Senhor está prestes a atuar. Mas, escutem. Não avistamos ainda a plenitude dessa promessa, pois a purificação precede a restauração. O murmúrio da multidão aumentou, com alguns se inclinando à sua frente, enquanto outros hesitantes se afastavam, dúvidas ainda cravadas em seus corações. O vento leve que antes soprava agora se tornava um vendaval. A terra sob os pés se estremeceu, e a visão de Ezequiel foi preenchida por imagens deslumbrantes. Ele viu as águas de um rio correrem com força renovadora, revestindo a terra seca de vermelhidão ao longo das margens. Um novo templo surgia, brilhando com a glória que o Senhor prometera. E então veio uma advertência clara, tão nítida que poderia cortar o ar, mas saiba, ó povo de Israel.
Somente aqueles que se desprenderem das correntes de suas transgressões e se voltarem para mim verão a minha mão poderosa em ação. Houve um silêncio repentino, um espaço sagrado onde a consciência dos ouvintes se elevou, e a verdade contundente pairou no ar. O profeta sabia que muitos em meio à multidão ainda guardavam os resquícios de sua antiga vida. A opressão babilônica se manifestava não apenas em suas circunstâncias, mas também em suas almas. Diz o Senhor, louvado seja aquele que se converte de seu mau caminho. A cada palavra, Ezequiel percebia que o desafio não era apenas uma questão de libertação física, mas da transformação espiritual. Enquanto partilhava, Ezequiel sentiu uma urgência invadir seu ser. Um dilema espiritual começava a se delinear diante dele, a necessidade de chamar os desgarrados de volta ao redil, e ainda assim, a urgência de alertar os que estavam confortáveis em seu estado pecaminoso. Convertei-vos, pois o Senhor anseia por vossos corações quebrantados, clamou, ardendo em seu espírito. E a imagem do Messias que um dia viria atravessou sua mente novamente. Aquele que era a verdadeira luz que ainda não havia sido revelada. Eis que trago boas novas. Em breve, um novo pacto será celebrado, não em tábuas de pedra, mas em corações de carne. Ezequiel viu um campo florescendo, reluzente sob a luz do novo dia, um testemunho do cumprimento das bênçãos divinas. Mas no fundo de sua alma, uma interrogação não se afastava: quantos estarão prontos para esse novo começo? Quantos darão ouvidos à voz do Senhor? A fragilidade humana estava exposta, e o profeta sabia que não apenas esperava pela resposta de seu povo, mas que uma escolha crucial estava prestes a ser colocada diante deles. A liberdade não era somente uma promessa, mas uma responsabilidade. De repente, uma voz ecoou das profundezas do vale, cheia de temor e expectativa. Que faremos, Ezequiel? Como saberemos que o Senhor está conosco quando as dificuldades se aproximarem? Os rostos ao redor dele refletiam a luta interna entre a fé e a dúvida, e pela primeira vez, a certeza misturou-se ao receio. Ezequiel respirou fundo, e uma nova visão começou a se concretizar em sua mente, não mais apenas como palavras, mas como um mandamento vivo. Escutem, ele declarou com firmeza. O Senhor está nos preparando. Embora venham tribulações, não temais, pois Ele é o nosso refúgio. Porém, a partir de hoje, devemos escolher a humildade e a entrega total a Ele. Será esse o nosso sacrifício vivo, digno e aceitável. A atmosfera carregada de expectativa continuava se intensificando, enquanto a multidão contemplava as palavras do profeta. O tempo de decisão se aproximava, e uma pergunta pairava nos corações: seremos restaurados? O clamor coletivo de sua espiritualidade estava à beira da revelação. E enquanto Ezequiel olhava além daquela multidão, os céus se abriram, e uma sombra de luz se projetou sobre ele, como um sinal de que o plano soberano de Deus estava começando a se desenrolar. Então, ele ouviu uma voz murmurante, que fluía como um rio de águas vivas: preparem-se para aquilo que nunca imaginaram, pois o que está por vir trará uma nova aliança, uma nova vida. E aqueles que não virem suas necessidades estarão prestes a perder as maiores bênçãos que eu tenho preparado. O eco da revelação se espalhou pelas faces ansiosas da multidão, enquanto Ezequiel reconhecia que o poder de Deus se manifestaria de maneiras que excederiam a sua compreensão. O desdobrar da aliança estava prestes a trazer um futuro glorioso, mas eles precisavam estar prontos. A agitação se elevava, e Ezequiel, imerso em um súbito de fé, preparava seu coração e o restante do povo, consciente de que as promessas não eram apenas esperadas, mas exigiam ação. Deus estava prestes a revelar um aspecto de seu plano soberano que alteraria para sempre a história de seu povo. Enquanto as palavras do profeta ressoavam no vale, um silenciar sagrado tornava-se palpável. As vozes da multidão, uma mistura de conscientização e apreensão, pairavam como nuvens sobre suas cabeças. Ezequiel, sentindo o peso do momento, observou os rostos marcados pela luta, pela dor da opressão, e pela busca de esperança. A nova aliança trará consigo uma transformação sem igual, ponderou. O vento que antes trazia inquietude agora carregava consigo o aroma das promessas de Deus, e Ezequiel vislumbrou mais uma vez o templo ascendente, cuja glória ameaçava ofuscar toda a escuridão que o cercava. Aquele que está vindo trará águas que nunca secam,
proclamou, sua voz aquecida pela convicção. Ele é a fonte de vida que restaurará todos os redimidos. Mas, antes que pudesse terminar, uma umidade no ar trouxe a sensação de que algo estava prestes a acontecer. O céu nublado à distância começou a se agitar, e vozes que não eram da multidão começaram a facilitar a manifestação da próxima fase na história. E um tremor refletiu o som de um tambor distante. De repente, um grupo se aproximou, vestido com as vestes dos emissários do Senhor, como se trazessem uma mensagem poderosa. Assim diz o Senhor dos Exércitos, levantou-se um deles, sua voz estrondando com autoridade. Eu trago um aviso e uma bênção. O tempo de ensaio está ao fim, e a hora da prova se aproxima. Dias de escuridão e purificação estarão à frente, mas em meio a isso eu derramarei meu espírito sobre toda a carne, e os filhos e as filhas profetizarão. Ezequiel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquela voz não era uma mera notificação, era uma convocação para um novo despontar. Convertei-vos de vossos sentidos e busquem ao Senhor enquanto é possível. Pois, veremos a mão de Deus se mover em um imanente milagre. Os olhares indiferentes foram substituídos por uma inquietação sedenta. O que isso significava? As profecias de transformação e purificação já eram ecoadas em seus corações, mas agora a confirmação das promessas estava se revelando à frente de todos. Enquanto a multidão começava a murmurar novamente, Ezequiel, em um impulso divino, decidiu narrar-lhes sobre a esperança que repousava em sua realidade. Como está escrito em Ezequiel 36, 25 e 27, e então aspergirei águas puras sobre vós, e ficareis limpos, de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E porei dentro de vós um coração novo e um espírito novo darei dentro de vós, e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Essas palavras são a promessa da restauração divina. A eletricidade no ar se intensificou, como se a própria Terra estivesse em expectativa para o momento da colisão entre a fé e a realidade. Do fundo da multidão, uma mulher gritou, como podemos ser purificados, Ezequiel? As palavras dela ecoaram com a vulnerabilidade de um povo que almejava a verdade. Voltem-se para o Senhor de todo o coração. Ele não despreza um coração quebrantado, Ezequiel bradou, sentindo a unção fluir como nunca antes. Cada um de vós deve deixar para trás suas transgressões e buscar a face daquele que pode redimir. O que parece impossível para os homens é possível para Deus. Aprendam com os profetas antigos e com os sinais que vão se manifestar no céu e na terra. Enquanto seu coração palpitava em sintonia com o clamor de sua alma, uma nova visão se formava diante de sua mente. Na interação dos céus e da terra, a luminosidade do Espírito resplandecia sobre aqueles que se alinhavam ao chamado divino. Preparem-se para o que o Senhor está prestes a fazer. Ele não apenas vai libertar, mas também vai entusiasmar e ungir cada um de nós para as boas novas. Um sussurro de expectativa e fé percorreu a multidão, e Ezequiel sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O Senhor estava prestes a fazer algo extraordinário, mas para isso, precisava de corações dispostos e mãos abertas. Por isso, renunciem a tudo que os separa dele. A nova aliança está prestes a se revelar em graça, mas é uma escolha sua receber a plenitude disso, concluiu o profeta. E enquanto a multidão absorvia suas palavras, uma nuvem como um manto começou a descer, obscurecendo sua visão. O Senhor falaria ali, e pela primeira vez, a verdadeira essência da adoração se tornaria visível. Ezequiel sabia que, em breve, a presença do Senhor estabeleceria a confirmação de um plano divino que não apenas restauraria Israel, mas ressoaria através das gerações. O que se revelaria nos dias vindouros deixaria um legado indelével na história do povo, tal qual as profecias há muito tempo aguardadas. E assim, o espírito de expectativa crescia, tornando-se um eco do que estava por vir. Enquanto a nuvem envolvia o vale, um silêncio sagrado tomou conta do ambiente. Os corações da multidão batiam em uníssono, cada batida ressoando como um eco da urgência do apelo de Ezequiel. No entanto, a atmosfera mudava, como se o próprio céu estivesse atento às palavras que estavam prestes a ser reveladas. Ezequiel, com o olhar fixo nas alturas onde a nuvem encontrava o céu, percebeu a presença do Senhor se aproximando.
Uma luz intensa começava a emanar de dentro da nuvem, pulsando como se tivesse vida própria. Ezequiel sentiu tremores em seu ser, pois a glória que ali se manifestava não era algo para ser tomado de maneira leviana. É o tempo de revelação, pensou, suas palmas suando em antecipação. Do centro da nuvem, a voz do Senhor ecoou perante o povo, como um trovão. Ezequiel, filho do homem, ergue-te sobre teus pés, pois vou falar contigo. A força da declaração fez a multidão estremecer. Os olhos se voltaram para o profeta, que se sobressaltou mas se manteve firme. Estou aqui, Senhor, respondeu com humildade, sua voz refletindo um temor reverente. Então, o Senhor disse, eu, que sou o Alfa e o Ômega, venho com um aviso e um chamado. O que se aproxima não é somente teste, mas a purificação de minhas promessas. O coração do meu povo se afastou de mim, mas eu os trarei de volta, e eles conhecerão verdadeiramente quem eu sou. A luz da nuvem começou a moldar-se em visões que saltavam em forma de seres angelicais, enviados para transmitir as verdades eternas. Assim como os céus se abrem e o orvalho desce sobre a terra, prosseguiu a voz poderosa, eu derramarei meu espírito sobre aqueles que estão dispostos a acolher a minha palavra. E aqueles que se humilharem diante de mim e se voltarem, terão um novo coração e uma nova vida. Ezequiel recebeu a mensagem com reverência. Ele notou que a trama do Senhor não era somente para restaurar aqueles que se entregavam, mas também para preparar um remanescente que seria luz em meio a uma geração coberta de trevas. Pois assim diz o Senhor, no último dia, farei brotar do trono da graça águas que curarão nações e restabelecerão o que estava perdido. A multidão estava em um estado de fervor. Algumas pessoas começaram a clamar, em busca de um toque divino, outras caíram em adoração profunda. É ele! É o Senhor, alguns sussurraram, enquanto lágrimas de arrependimento e alegria escorriam por seus rostos. Mas, afirma o Senhor, a purificação requer um coração genuíno. O arrependimento verdadeiro e a busca incontrolável por mim são as chaves para a transformação. Não se deixe enganar por aparências. Eu busco verdadeiros adoradores. A intensidade da declaração impactou a todos, como se cada palavra fosse uma flecha atravessando o despreparo de seus corações. Ezequiel, tomado pelo poder da revelação, voltou-se para a multidão e pediu que dessem ouvidos às advertências do Senhor. Arrependei-vos! Voltem-se para o Senhor de todo o coração. Ele promete derramar um novo espírito, como está escrito em Joel 2:28, e sucederá que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens verão visões. O clamor aumentou. Homens e mulheres, tocados pela paixão do Senhor, começaram a se unir em confissão, buscando uma purificação que somente Ele poderia proporcionar. Então, como uma tempestade se formando no horizonte, Ezequiel soube que algo tremendo estava por vir. O que começara como um simples apelo agora se tornava um chamado cósmico, um despertar de almas que se levantariam e proclamariam as maravilhas de Deus nas nações. Eis que um dia se aproxima, concluiu Ezequiel, sua voz poderosa contra o tumulto crescente. Um dia de juízo e restauração. O Senhor não há de esquecer seu povo. Ele está prestes a revelar a sua glória de uma maneira que nunca vimos antes. E vós, que se voltarem, serão parte dessa história. Com isso, a nuvem começou a se dissipar lentamente, mas a expectativa permanecia muito presente. O Senhor estava preparando algo, um plano que transcenderia o entendimento humano, um novo começo para aqueles dispostos a ouvir e a obedecer. Mas o que será essa glória? O que mais o Senhor revelará nos tempos adiante? A multidão estava em suspense, cada coração pulsando na expectativa do que estava por vir. Enquanto o eco das palavras de Ezequiel ressoava no ar, havia um fervor palpável que percorria a multidão. As vozes que antes clamorosas agora tornaram-se murmúrios reverentes, como se cada ser ali presente estivesse absorvendo a magnitude do que se aproximava. A nuvem, embora começasse a dissipar-se, deixava um rastro de expectativa onde a presença do Senhor se tornava cada vez mais palpável. O profeta, com seu coração pulsando em obediência, observou os rostos das pessoas.
Ele viu muitos deles encherem-se de temor e esperança, enquanto outros ainda carregavam olhares de dúvida. Era um momento de separação, uma época de escolha entre o caminho da luz e o de trevas. O Senhor havia falado, agora era hora do povo responder. Assim diz o Senhor, que despedaça as correntes da iniquidade. Ezequiel proclamou novamente, esta vez com uma firmeza que começou a mostrar uma nova determinação. O tempo é chegado para que o que estava perdido seja encontrado. Para que os que choram sejam consolados e os que vivem na solidão sejam abraçados pelo amor da sua misericórdia. Uma onda de comoção se espalhou pela multidão. Os que estavam à frente começaram a se mover em direção ao profeta, clamando por cura e libertação. Ezequiel sentia a urgência do Espírito Santo se movendo entre eles, como um rio correndo vigorosamente. Ele levantou suas mãos em gesto de intercessão, pedindo ao Senhor que manifestasse o que estava por vir. Então, mais uma vez, a voz do Senhor ressoou do céu sobre ele. Filho do homem, profetiza, e diz ao meu povo, assim como eu trouxe do pó a vida, assim também darei nova esperança ao que se sente perdido. Em uma idade de trevas, uma luz não somente brilhará, mas raios de minha verdade serão enviados para iluminar até mesmo os recantos mais escuros da terra. Enquanto as palavras do Senhor penetravam os corações, muitos sobressaíram em louvor. As lágrimas de alegria tornaram-se um rio de adoração. Famílias, unidas na busca pela reconciliação com Deus, se abraçavam, e a murmuração de louvor ecoava pelo vale. Mas entre aqueles que clamavam, um grupo em particular se destacava, circulando com olhares de frustração. Eles eram conhecidos como os sábios e os conhecedores das leis, tinham se afastado do caminho do Senhor e tornaram-se dependentes de suas tradições humanas. Um deles, um escriba chamado Joaquim, se adiantou e gritou, como podemos confiar em um profeta que afirma ter revelações diretas do céu? Não é este um abuso da autoridade? Ezequiel, percebendo a dúvida e o desafio, não vacilou. Não é a mim que vós desafiais, mas ao Senhor, que é fiel em suas promessas. Ele se manifestou e trouxe a salvação, e no entanto, vossos olhos permanecem vendados. Arrependei-vos e voltem-se para ele, pois a sua verdade é um abrigo para os que buscam. O clamor de Ezequiel fez ecoar os céus. E a resposta não tardou. Descendo novamente de entre as nuvens, uma radiância tão intensa iluminará a multidão. Os seres angelicais, agora visíveis, começaram a dançar à medida que a luz aumentava. Olhem, é a glória do Senhor, que se revela em meio a vós. Então, a voz do Senhor falou uma última vez, como um tremor que atravessava a terra. Escutem, ó nações e clássicos. A terra será cheia do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Preparem-se, pois aqueles que se opuserem a mim verão minha face em ira, mas os que se arrependerem herdarão meu amor eterno. E assim, a tensão aumentou. O que estava prestes a ser revelado no coração do Senhor não era apenas um plano de restauração, mas um julgamento de purificação que se aproximava. Ezequiel, em pé diante da multidão, sentiu a carga do chamado divino, enquanto a dúvida misturava-se à esperança em cada alma presente. Mas o que será esse juízo? O que está reservado para aqueles que escolherem ignorar a voz do Senhor? A multidão estava em mágoa, aguardando ansiosamente a revelação daquilo que o Senhor ainda continuava a prometer. As promessas de Deus ecoavam em seus corações enquanto o céu se preparava para um movimento que nunca haviam imaginado. Enquanto o brilho celestial se desvanecia lentamente nas nuvens, a multidão permanecia em silêncio, pesada com a expectativa do que estava por vir. Ezequiel olhou para aqueles que o cercavam, seus rostos iluminados pela glória do Senhor ainda reverberando em seus corações. No entanto, a inquietação dos que céticos se fazia ecoar como um contraponto à adoração sincera. Filho do homem, disse a voz do Senhor novamente, soando como um sussurro poderoso, profetiza ainda mais ao meu povo. Diga-lhes que estas palavras são verdadeiras e que o cálice da minha ira transbordará sobre aqueles que não se voltarem em arrependimento. Quando o juízo se aproximar, para muitos será um momento de grandes tribulações. Ezequiel sentiu a gravidade da mensagem enquanto se preparava para compartilhar. Ele não havia sido chamado para os justos apenas, mas também para aqueles que se afastaram e que buscavam sua segurança nas correntes da iniquidade.
Sua voz, agora firme, ergueu-se novamente. Assim diz o Senhor, aguardei pacientemente o seu retorno, mas o tempo é curto. O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, e se afastará da iniquidade que prevalece. À medida que Ezequiel falava, alguns começaram a tremer, percebendo a reafirmação do propósito divino. Uma onda de temor percorreu a multidão. Criava-se uma separação nas consciências, os que se inclinavam com reverência e os que se manteve explícitos na dúvida. Joaquim, ainda mais determinado, gritou: que sinais trarás para que possamos acreditar? Onde está a prova de que tu és um profeta verdadeiro? No coração do profeta, inquietações se misturavam a uma convicção inabalável. Ele não poderia silenciar-se diante dos que se opunham, pois a palavra do Senhor pulsava em sua alma. A prova está na mudança que ocorrerá em meio a vós. Aqueles que creem e se voltam para o Senhor experimentarão a transformação que vem do alto. A promessa de vida abundante será manifestada. A multidão contida observava em tensão. O profeta então desceu de sua plataforma, dirigindo-se aos mais necessitados. Ele tocou os aflitos, e uma onda de cura se manifestou, assim como as Escrituras prometiam. Os coxos se levantaram, os cegos abriram seus olhos e os surdos ouviram a verdade que ressoava. Assim, a música da cura se misturou ao clamor da adoração. Vede! Ezequiel anunciou, enquanto o poder do Senhor se manifestava visivelmente. Este é o sinal de que o reino de Deus está em meio a vós. Olhai como as almas dilaceradas estão sendo restauradas. Aqueles que se voltarem para Deus serão livres das amarras que os aprisionam. O fervor aumentava e aqueles que antes eram meros espectadores agora se viam transformados pela fé testemunhada. Com seus olhos cheios de lágrimas, muitos se prostraram e começaram a clamar pelo perdão do Senhor, reconhecendo sua grandeza. Mas no cerne da multidão, a hostilidade de Joaquim e dos sábios persistia. Profeta! É a sua voz que ecoa, mas o que mais ouvirás nesta manhã? Talvez se você tivesse visto o que aconteceu em nossos dias passados, saberia que as promessas de libertação são tênues. Ezequiel não se deixou abater por suas palavras. Ele sabia que a resistência vinha de corações endurecidos. Fique certo de que a dispensação do Senhor é como uma onda poderosa, que levará cativas as pragas da incredulidade e morrerá toda a iniquidade em um juízo que virá rapidamente. E quando isso acontecer, vós que esperam por sinais, olharão e verão que a glória do Senhor é revelada naqueles que creem. Como um trovão, mais uma vez a voz do Senhor clamou, interrompendo a discórdia. O céu encloudou-se, e relâmpagos cortaram o horizonte. Advirto-vos, ó líderes e conhecedores, não faça de meu espírito um motivo de profanação. Pois a retribuição virá, e quando for estabelecido o juízo, aqueles que não tiveram a fé e a coragem de se voltarem para mim verão a ruína que escolheram. A multidão, agora dividida em fé e dúvida, se preparava para a culminação das promessas divinas. A luz da esperança começava a brilhar através da escuridão, como estrelas nos céus. O profeta, então, ouviu uma nova revelação, uma que lhe foi sussurrada como um segredo celestial. Filho do homem, um novo pacto estabelecerei com a casa de Israel, não será mais um pacto de letras, mas de espírito. Aquele que nascerá de mulher será o libertador que o mundo não espera. As palavras do Senhor reverberaram em seu ser. O futuro do povo estava prestes a se entrelaçar com o plano soberano de Deus de maneira que jamais haviam imaginado. As promessas e as profecias se alinhavam para um grande clímax, e Ezequiel sentiu a quietude antes da tempestade de transformações que viriam. O caminho estava sendo preparado. Mas quem será este que trará a verdadeira libertação? Como será este pacto que mudará a essência do relacionamento entre Deus e seu povo? A interrogação brotou no coração de todos os que estavam presentes, enquanto Ezequiel se preparava para desdobrar esse mistério. Ezequiel, filho do homem, disse a voz do Senhor, atraindo sua atenção como um farol em meio à tempestade. O que te estou revelando neste dia é um mistério que transcende os tempos, um plano divino de restauração que está prestes a se desvelar. Meus caminhos não são os teus caminhos, e as minhas vias não são as tuas vias. A profundidade da declaração ressoava em seu espírito como um eco de fé e esperança.
Enquanto Ezequiel se preparava para compartilhar esses segredos, a multidão, ainda marcada pela tensão entre fé e dúvida, observava com a respiração suspensa. O que o Senhor estava prestes a revelar mudaria o curso da história de Israel para sempre. Será que estão prontos para escutar o que Deus, em sua grande misericórdia, tem para vocês? Questionou, sua voz firme e carregada de autoridade. Assim diz o Senhor, eu estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel, e com a casa de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, que quebraram, mesmo sendo eu marido deles, proclamou Ezequiel, percebendo como cada palavra cortava as camadas de ceticismo e indiferença como um fio de luz em meio à escuridão. Os rostos da multidão mudaram gradualmente, refletindo um misto de curiosidade e expectativa. Ele continuou, invocando uma visão do futuro que começava a se delinear, esta aliança será escrita em seus corações. Não mais nas tábuas de pedra, mas em cada alma que clamar pela verdade. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A reverberação da promessa ecoava, e um murmúrio de esperança começou a se espalhar. Mas, no fundo da multidão, Jeoaquim e os sábios não se deixavam abalar. Que nova aliança é esta? Por que deveríamos crer nas palavras de um homem que se diz profeta, quando fomos traídos pelos nossos próprios? Interpelou Jeoaquim, sua voz cheia de desdém, tentando acirrar a oposição. Sem hesitar, Ezequiel respondeu, não se trata de um homem ou de uma profecia humana. É o plano de Deus que se revela. Ele tirará o coração de pedra e colocará um coração de carne, para que possam conhecer e entender seus ensinamentos. E assim, cada um de vocês, em sua essência, será transformado. Os olhos da multidão, antes cheios de desconfiança, começaram a brilhar com uma chama de esperança. O que Ezequiel estava anunciando não era apenas uma promessa, era a oferta de uma nova vida em comunhão com o Criador. E como, subitamente, uma nuvem de dúvida que pairava começou a dissipar-se, a voz suave de Deus continuou a fluir através de Ezequiel, e por essa nova aliança, extinguirei as transgressões de meu povo. O que lhe separou de mim será removido, e eles conhecerão a verdadeira liberdade. O novo espírito que colocarei neles os levará a andar nos meus estatutos. Uma onda de emoção atravessou a multidão enquanto o impacto da promessa percorria suas almas com a verdadeira força do amor divino. Alguns não conseguiram conter as lágrimas, outros se prostraram em adoração silenciosa. Ezequiel sentia a mudança no ar, experimentando o poder restaurador de Deus em ação. Mas ainda havia um mistério à espreita, um ponto de interrogação que decididamente pairava sobre o legado que estavam prestes a herdar. Mas quem será aquele que efetivamente selará esta nova aliança? E quando se revelará ao povo de Deus? As perguntas ecoavam e intensificavam a atmosfera de expectativa. Ezequiel, sentindo a urgência da revelação próxima, respirou fundo e exclamou, o que está por vir não é apenas uma nova maneira de viver, mas um novo pacto que será firmado pelo próprio Filho de Deus. Os rostos da multidão se voltaram, a incerteza nas suas expressões misturava-se ao fervor crescente. Um novo espírito começava a se formar entre eles, um sentimento de que algo glorioso estava prestes a emergir. Porém, o caminho não será fácil, Ezequiel advertiu. Preparar-se para a chegada de um Salvador requer ardor, quebrantamento e a decisão consciente de se voltar para o Senhor. Para ser parte desta nova aliança, uma entrega completa será necessária. Ao dobrar-se a palavra do profeta, a multidão encontrou-se em um dilema genuíno. Eram numerosas as perguntas que surgiam em seus corações, anseios e receios se entrelaçando. E enquanto Ezequiel ruminava essas verdades, imagens do futuro vieram à sua mente, a visão de um tempo em que o Senhor mesmo traria a salvação a todo aquele que crer. Preparem-se, pois vossas vidas estão prestes a serem seladas pela promessa do Altíssimo. Uma renovação está emergindo no horizonte, e é vossa resposta que trará vida nova. Com essas palavras, Ezequiel lançou um olhar penetrante para a multidão, percebendo que a transformação já havia começado. As sementes da fé estavam sendo plantadas nas almas ali reunidas, e a expectativa reverberava. Assim, o plano soberano de Deus continuava a se desdobrar diante deles, revelando que a verdadeira libertação não apenas esperava à porta, mas que seu cumprimento estava prestes a avivar e iluminar até os pontos mais sombrios da história. E, com essa certeza, a multidão também dizia a si mesma,
Que novos dias estão por vir, e o que mais será revelado pelo Senhor? As promessas de Deus anunciou um futuro glorioso, e a esperança estava prestes a florescer em cada coração.